A Oito Dedos é uma organização que foi fundamental para os planos finais do Ainz para poder dominar o Rust Cheese, cara. Mesmo que ele tivesse orquestrado dentro da cabeça dele tudo aquilo, precisava ainda se movimentar, né? Mover as peças do tabuleiro para fazer acontecer. Só que para ele conseguir mover essas peças, não era qualquer uma que iria ajudar ele de mão beijada, lá de bom grado, né? Então ele teve que tomar algumas medidas mais drásticas, no nível de tortura, para poder conseguir movimentar essas peças. Então vem comigo que hoje a gente vai dar uma olhada no que aconteceu com a Oito Dedos, o que o Ainz teve que fazer com a Ilma, que foi sequestrada por ele aí, para poder conseguir botar os seus planos em prática. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Finalmente nós vamos dar vida a uma certa cena que aconteceu em Overlord. Cena na qual a Áurea e a Maré estavam atrás da Oito Dedos e pegaram aquela mulherzinha lá, a Ilma. Bom, pra gente começar de forma mais interessante, eu acho legal vocês entenderem que disse que o grupo de aplicações do Departamento de Segurança chamado Six Arms é literalmente comparável ao grupo de aventureiros de classificação Adamantita, e esse grupo estava dentro da Oito Dedos. Eles também têm centenas, se não milhares de pessoas à sua disposição que podem ser usados. Isso inclui ladrões, mercenários, assassinos, fabricantes de veneno e muito mais, cara. Já viu que o poder ali dentro da Oito Dedos é muito maior do que a gente acha. No entanto, esses não são os lutadores treinados, eles contam mais com emboscadas. O número ocasionalmente demonstra pra gente uma força através do Six Arms, mas não quer dizer que seja nada absurdo, né? Só que depois da aquisição de Nazarick, o Six Arms foi completamente dissolvido, deixando a organização mais vulnerável. E mais tarde foi remediado quando foi recém-criado o Reino Feiticeiro, que emprestou vários mortos-vivos de alto nível para poder substituir essa antiga força de segurança da Oito Dedos. Embora se diga que o Departamento de Segurança perdeu a maioria dos seus membros no momento, cada departamento estava se construindo com uma força própria para poder compensar essa perda. A ponto de que mesmo os membros da divisão de assassinato começassem a operar na luz do dia, os conflitos internos eram muito abundantes no passado, e não era improvável de que alguém fosse vítima de alguns truques sujos sendo jogado pelas costas dentro da organização no geral. Alguns comerciantes chegaram a ser denunciados para as autoridades por pessoas de outros departamentos, isso durante as etapas mais cruciais da missão de contrabando deles. Então, para você ver, rolava traição ali por dentro sim. E de acordo com Christopher Olson, os Oito Dedos eram o tipo de organização que estava disposta a distribuir as punições mais cruéis para aqueles que traíram dentro da organização. Segundo, que ele também faria isso com as pessoas que falhassem no trabalho que lhe foi dado. Ou seja, a Oito Dedos tem tanta influência dentro do submundo do Reino Rust Cheese, cara, que em todas as atividades criminosas de qualquer consequência, eles são parte disso e recebem um pedaço disso também. Os caras estão literalmente envolvidos com tudo que é de ruim dentro, tudo do submundo ali. Embora sediada dentro do reino, a organização também estende seu poder ao Império Bacarut, sem dúvida lucrando com o comércio de escravos ainda existente legalmente lá, bem também como o comércio de pó preto, que estava lentamente chegando ao mercado de Bacarut por aí. Só que a organização criminosa foi dividida em 8 departamentos diferentes: tráfico de escravos, assassinato, contrabando, furtos, tráfico de drogas, segurança, bancos e os jogos de azar. Todas as formas que eles tinham de conseguir dinheiro, lucros em cima do mercado negro. Embora a organização esteja unida com bom interesse em comum em governar o submundo do reino, cada um dos chefes de departamento não cuida dos interesses e bem-estar dos seus colegas. Ou seja, cada um cuida do seu próprio gabo ali, né? Ninguém se enfia muito nos outros departamentos, mas apenas usam uns aos outros como formas de promover o seu próprio poder dentro das Oito Dedos do reino. E de acordo com o Gazef, com o dinheiro que as Oito Dedos adquiria na sua disposição, eles conseguiam em alguns momentos passar até a comprar a maioria dos nobres, cara. Era uma corrupção pura, além de explorar os plebeus também. O Gazef até observou como eles mesmos tendem a esmagar esse grupo criminoso. Os nobres são os quais eles controlam e sempre tentarão interferir secretamente no seu nome, não importa como. Se eles quisessem destruir com sucesso a Oito Dedos de uma vez por todas, eles precisariam atingir as instalações ocultas, espontaneamente, como o bordel invadido pelo Sebas. E foi lá, acabou com os caras lá, né? O Sebas, o Brian e o Climb estavam juntos nesse momento. Mas apesar disso, eles ainda detêm um poder maior do que os nobres médios do reino de Rust Cheese, cara. Eles têm uma tremenda influência, tanto na facção da nobreza quanto na facção da realeza que se opõe. Então, depois da aquisição hostil da Oito Dedos pelo Ainz, o foco da organização mudou completamente com isso. As atividades ilegais para o comércio se tornaram legais agora. No entanto, duas das suas divisões, que era a segurança e o comércio de escravos, na maioria, tornaram-se obsoletas.
A Yuma e os demais executivos da Oito Dedos que se reuniram em um local, que estavam ali meio que para discutir vários assuntos que afetaram a organização, de fato, um dos quais foi um ataque ao seu departamento na qual tinham drogas envolvidas, mas eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Por isso, o Zero se ofereceu para ajudar a Yuma, mas ela recusou essa oferta e continuou a reunião da Assembleia discutindo a mais nova equipe de aventureiros adamantitas, que seria a Darkness. A mansão da Yuma então foi atacada por Nazarick, naquela cena que a gente vê que a Aura e o Maré vão lá catar ela. O que acontece? Ela tenta até atacar o Maré, mas não consegue não, ele acaba facilmente acabando com ela com uma mão só. Ela então foi aleijada pelo Maré e acorrentada numa cápsula negra de tortura de Kyorukou, cara. Aí que o negócio ficou sério. Esse carinha aí, mano, ele não brinca não. Como resultado da tortura dela, ela agora traiu a Oito Dedos, revelando o seu local de encontro para Aura. E desde o ataque das Oito Dedos, ela não consegue mais comer alimentos sólidos e tornou muito magra e muito mais frágil do que ela estava. Depois que a Yuma foi interrogada pelo Kyorukou, o que aconteceu? Ela voltou a ser uma mulher totalmente miserável que se tornou mentalmente quebrada devido ao trauma do batismo que ela sofreu lá. Bem também como o estresse de saber que agora ela estava em monitoramento constante, porque todo mundo queria saber o que ela estava acontecendo em Nazarick, cara. E tá, você deve estar se perguntando aí o que é esse batismo de fato. Galera, é simples. O batismo que a gente chama aqui consiste numa grande parte de serem alimentados à força pelos servos do Kyorukou. Se você não sabe quais são os servos dele, são baratas. É exatamente isso. Para ser mais preciso para vocês, eles tinham milhares de baratas entrando à força na boca de cada um dos Oito Dedos e se contorcendo dentro delas. Se contorcendo, mordiscando, farfalhando, mordendo, tudo que era possível de você imaginar. Ao contrário de Gringham e seus partidos de trabalhadores que simplesmente foram comidos vivos por isso, a Yuma e companhia ali fizeram as baratas saírem de volta por onde elas foram curadas, entendeu? Quando tirava a barata, curava ela, e o processo se repetia, até que as suas mentes finalmente fossem completamente quebradas. Ela não podia comer alimentos sólidos depois, porque os alimentos sólidos, como a gente falou, desciam pela garganta dela e fazia ela lembrar da sensação que ela sentiu durante a tortura das baratas, se movimentando e descendo pela garganta. Imagina só, nossa, tô arrepiado só de pensar nisso, mano. Ironicamente, todas essas experiências da Yuma de ser torturada colocaram ela para trabalhar sobre Nazarick. Ou seja, ela realmente iria se tornar uma pessoa muito mais humilde e empática por causa do sofrimento dos outros, graças a essa tortura. E foi o caso quando a Yuma foi capaz de realmente simpatizar com essas outras pessoas que passaram por sofrimentos semelhantes a esse. Ou então, devido a essa reviravolta que aconteceu tortuosa que aconteceu com ela, ao lado deles ela agora vê os seus colegas executivos da Oito Dedos como não mais rivais, né, ou inimigos de vez. Ela vê pessoas com potencial. Ela considera os colegas como verdadeiros camaradas e amigos, levando a Yuma a se tornar muito menos brutal do que ela já foi um dia, menos manipuladora, menos cruel com seus subordinados e tudo mais. E usando essa rede de inteligência do Oito Dedos, o Ainz queria fazer o quê? Ele aprendeu mais sobre a relação política entre o reino de Restize e o Império Baharut. Durante a visita da turnê de Darkness ao Arwintar do Império Baharut, o Momon ouviu a Oito Dedos que a quantidade de mercadorias que eles estavam vendendo no mercado central da capital era enorme, cara. Segundo ele, a Oito Dedos venderam vários itens mágicos nessa área do mercado do norte e os aventureiros que frequentavam o local compraram constantemente. No entanto, a maioria dos relatórios que ele recebeu dessa organização criminosa estavam relacionados principalmente ao mercado negro. A Yuma ajudou o Philip a organizar um baile na capital real, e aí foi uma das jogadas de que o Ainz já estava envolvido no meio. Mas porque a sua família não tinha recursos necessários para organizar o baile, o Philip aceitou a sua oferta de alugar um outro lugar, uma grande propriedade, e convidar vários convidados para poder entreter Albedo, que era quem ele estava gostando. Só que na verdade o plano da Yuma era diferente, ela estava usando o resto da nova facção nobre como meio de desestabilizar ainda mais a facção, para poder paralisar o governo real e usar isso como preparativo para anexar o reino sobre as ordens da Albedo. E para preparar para essa anexação, Albedo ordenou que eles começassem a transferir recursos do reino Restize para dentro do reino feiticeiro, e isso estimulou a importação de alimentos para a fome inevitável que o reino Restize sofreria e também para que eles se informassem sobre o status da infraestrutura das Oito Dedos. Antes de partir para outros assuntos, a Albedo também ordenou que eles usassem essa rede de inteligência para vigiar o poderoso objeto de controle mental. A tutela de Yuma nessa ala aí fez com que o Philip fosse afetado mentalmente. E quando se espalhou a notícia de que o Ainz estava morto, depois daquela forja da própria morte, né, que a gente viu, o Philip acreditou que ele poderia se casar com a Albedo. E fazendo isso, ele ganharia de brinde o reino feiticeiro para ele. Isso a gente já comentou aqui e sabe que era impossível disso acontecer, né, cara? A pura idiotice desse cara fez a Yuma chorar diante do chão, frente aos seus colegas. Seus companheiros tentaram consolar ela e tudo mais, né?
Mas, cara, ela continuou, embora ela ainda exigisse a transferência de sua missão. A Ilma, então, foi arrastada por uma convocação de 2 Cavaleiros da Morte sob as ordens da Albedo, para poder esclarecer o que aconteceu no incidente das carruagens, né? Por que o Philip tinha enviado as tropas e roubado, saqueado as carruagens do Rei Feiticeiro. Tinha algum conhecimento disso escondido, e o Ainz usou o dominar dele na Ilma. Isso foi capaz de esclarecer que ela não tinha nenhuma ideia sobre essa operação, que foi realizada pelo nobre sobre a sua própria responsabilidade. Então ela não sabia. O Philip simplesmente foi lá e fez pela espontânea vontade dele, não tinha nada a ver com a Ilma. Todo o tempo tremendo de terror e gaguejando com as suas palavras, com medo de perder a sua vida, como ela não traiu voluntariamente e não tinha conhecimento prévio do que aconteceu, o Ainz teve um momento de misericórdia e, de fato, poupou ela de qualquer tratamento severo que ela deveria ter. A partir daí, ela era uma das pouquíssimas pessoas nesse mundo que sabiam, surpreendentemente, a verdade de Nazarick. E era um covil de monstros cruéis e insanamente leais ao seu mestre, que era um mestre gentil. Apesar de ainda assim ter sofrido muito na mão dele, porque, pô, para ela ter sido torturada daquele jeito que ela foi, eu não acredito que ela pense que o Ainz fez isso, mas na verdade sim que foi o próprio... Vou chamar de baratão, né, mano? Por conta disso tudo, a Ilma foi condenada, então, a encontrar soluções para corrigir os problemas que ocorreram como resultado da ação do nobre sob a responsabilidade dela, que causaram pro Reino Santo e Restize. Por isso que eu falo pra vocês que tudo que tá em Overlord é sempre muito bem conectado, e ele tá se expandindo. É provavelmente o momento em que o domínio mundial vai chegar. Agora, como? Cara, a gente sempre fica de cara quando descobre, porque sempre tem uma nova coisa acontecendo surpreendente no meio do caminho. E são cada conexão, tipo, minuciosa, né? Porque ninguém esperava que a 8 Dedos tivesse um papel tão importante agora. Mas é cada conexão tão minuciosa que a gente fica abismado com tudo isso. Agora capricha nesse like aí, manda bala, meu parceiro. Segue lá no Instagram também, BN4SS, link tá aí na descrição. É o Binas, famoso Binas, cara. Se inscreve aqui no canal também, que eu preciso de você inscrito aqui com o sininho ativado, cara, pra você receber muito mais informações. Esse é o canal que mais te informa de Overlord no Brasil, meu parceiro. Então, embarca nesse mundo, nessa jornada, nessa informação com a gente. E, pô, vamos garimpando cada vez mais pra trazer mais coisas pra vocês, mais informações top, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Valeu demais, seus mitos. Obrigado por fortalecer sempre o canal. E eu te espero lá no próximo vídeo. Até mais. Fui!